dedo, 2 dedos acima do arroz. Ia decorando isso na minha mente. Aí quando eu comecei a fazer na prática, meio que dava certo, assim. Essas coisas básicas sempre deram muito As certo logo de regrinhas, cara. né? Entendeu? Tipo, tirar um arroz, feijão, um bife, uma batata frita, fritar um ovo, fazer uma salada, fazer uma maionese, sabe? Isso daí sempre foi de boa, assim, de E para eu um conseguir gordinho, desenrolar. né? Para um gordinho, um bife e batata frita Porra, é meu irmão, tudo. perfeito, não tem Como não vai jeito. aprender? Como não vai aprender? Se não aprender, passa fome. Ainda mais morando depois sozinho, cara, não teve jeito. Aí juntou uma coisa com a outra. E aí eu fui que fui, cara. Assim, eu comecei a trabalhar com gastronomia num período que eu tava mó desiludido, assim, a beça, tá ligado? Eu, tipo, já tava já com 29 anos, cara. Vai fazer Não 10 anos. foi, não foi tipo suas primeiras opções de Não, trampo, não? não. Assim, eu cheguei a trabalhar pra um cara, assim, na minha adolescência. Ele era camelô. Ele. Valeu. Ele tinha Quer um uma. pouco de coca? Não, não, tô de boa. Ele tinha umas barracas desses franguinhos no espeto, tá ligado? Frito. É Coca-Cola, hein, É Coca-Cola, pessoal? Coca-Cola. Coca-Cola. Não, 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 não gusta, não gusta. Prefiro la marihuana. É. Aí, E falando cara. de Dom Diego, né? O Não, pessoal não, vai não, não. associar. Não precisa se Se for um revelar. baseadinho, demorou. Coca não. Aí, cara, tipo, onde é que eu tava? Ah, O trampo, o o trampo, cara é. lá. Então, eu tava ali desiludidão, assim, cara. Eu trabalhei quase 10 anos na minha vida na área de propaganda e marketing, tá ligado? Trabalhei, tipo, pra empresas como Bombril, Colgate, trabalhei também pra Reckitt Benckiser. O meu primeiro trampo de carteira assinada, eu fui repositor, mano. Fui repositor das Sendas, cara. Supermercado Sendas, que nem existe mais, assim, lá atrás. E aí, a partir das Sendas que eu comecei a trabalhar pra essas empresas. E eu já tava já desiludido, assim, mano, porque é um ramo muito bom, mas é muito aquele rolê de puxação de saco e puxada de tapete, mano. E eu não gosto disso, tá ligado? Eu acho que todo mundo que é muito autêntico, assim, não curte muito esse rolê de ficar puxando o saco dos outros e nem de ficar queimando o coleguinha de trabalho pra conseguir uma melhoria de um cargo ou melhoria de alguma coisa. E aí eu já tinha enchido o saco dessa porra. E aí, no final já desse meu rolê com propaganda e marketing, eu já tinha feito um curso de body piercing, tá ligado? Vocês estão Maneiro. ligados na Bia Tatu? Bia Sim, Tatuadora? sim. Então, quem abriu as portas pra mim no mundo da tatu na época foi a Bia, pô. Qual o seu nome? É Coutinho, é essa? Bia Coutinho, pô. Bia Maneiro, Coutinho. maneiro. E aí ela tatuava, e aí eu comecei a perturbar ela, assim, pra, tipo, aprender a tatuar. E ela ia ter que ir pra um estúdio em que ela, além de tatuar, ela tinha que saber fazer umas perfurações. Porque nesse estúdio tinha muito trampo de body piercing, assim. E aí a gente meio que fez um bem bolado, assim. Eu fui ensinando ela a fazer as perfurações. Ela foi trabalhar nesse estúdio. E aí não demorou muito, ela me puxou. E aí eu fiquei mais ou menos ali uns. Bota aí mais ou menos uns quase 3 anos, cara, trabalhando assim em estúdio de tatu, sabe qual é? E aí foi caindo muito, assim. Teve uma época que foi caindo muito, 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 muito. E aí, mano, já morava sozinho, tinha conta pra pagar, tá ligado? Mó rolé. E eu ficava naquela, assim, tipo, porra, mano, o que eu gosto de fazer, tá ligado? Eu sempre gostei muito de cozinhar. E aí, um brother meu na época, ele, cara, eu vejo que tu posta uns pratos, assim, umas paradas que você faz em casa. Você nunca pensou em trabalhar com isso? Aí eu falei com ele, cara, já pensei em trabalhar com isso. E aí volta onde eu tava falando. Eu, quando era adolescente, eu já tinha trabalhado com isso, mas eu não tinha dimensão disso. Né, eu trabalhei pra um cara que ele era camelô, ele tinha 7 barraquinhas de peitinho de frango empanado no palito, sabe qual é? Com a Uhum. diversidade de molhos ali, em Nova Iguaçu, tá ligado? E o cara vivia disso. E aí, pra eu poder trabalhar com isso, eu falava com ele, cara, mas nenhum lugar vai. Hoje em dia tá mais aberto, mas na época, cara, tinha que ter experiência. Pra tu se auxiliar assim, tu tinha que ter no mínimo 6 meses de experiência. Aí foi onde ele, tipo, pô, se eu arrumar um trampo pra tu aqui na fábrica do Coruja, tu vem? Só que tu vai se fuder pra caraca, meu irmão, e vai ganhar pouco. Gastronomia é isso aí.
Falei, tá quanto salário aí? Ele falou, mano, aqui tu vai tirar uns R$ 900 por mês. Falei, mano, demorou você. Ele, porra, mas vai vir mesmo? Vai cair pra dentro? Eu falei, não, vou, pô, vambora. Aí fui pra fábrica do Coruja, fiquei 1 ano lá, tá ligado? E aí, já na reta final ali, eu cheguei a iniciar um cursinho, que eu fiz 1 mês de curso, assim, mas parei. Porque, né, logo na sequência eu fui mandado embora, tive que parar. E aí fui trabalhar no Gato Negro. Fiquei 1 mês lá no Gato Negro, na época eu conversei com o Felipe. Falei com ele, cara, olha só, eu vou ficar aqui, mas eu tô procurando uma parada de carteira assinada e tal. E aí um local que eu tinha colocado o currículo em dezembro me chamou em fevereiro, cara. Eu comecei a trabalhar o pessoal da cervejaria Duas Cabeças. É, mais ou menos, comecei a trabalhar na semana do carnaval, mano, de 2018, assim. E aí foi o lugar onde, meu irmão, abriu as portas pra mim, assim, de uma forma absurda. Foi o local que eu trabalhei, assim, que é literalmente responsável por eu ter chegado onde eu cheguei, assim, hoje em dia. Maneiro. Mas tu diz por quê? O network ou mesmo validação de experiência, Hum. abertura para desenvolvimento. Exatamente, abertura para desenvolvimento. Porque o que acontece, cara? Lá no Duas Cabeças foi o seguinte: eu entrei num lugar de um cara lá, que o cara ele tinha acabado de se formar no curso do Senac de chefe executivo. O cara mandava super bem, tanto que eu entrei lá, já tinha mais ou menos um cardápio montado. Só que, tipo, cara, o cardápio do cara meio que não virava, assim, entendeu? Ele tinha um lance, tipo, de umas tabuazinhas, sabe? Tipo, com queijo, com fruta, sabe? Tipo, presunto de Parma. E eu, na minha mente, tipo assim, mano, cerveja é o quê, mano? É comida de boteca, é hambúrguer, é essas paradas. Então, quando eu entrei na Duas Cabeças, eu comecei a implementar isso, entendeu? Tanto que, pô, o ranking de venda deles lá, quando eu entrei, eles estavam vendendo uma média entre 800 a 1.200, assim, por mês de comida. Eu, no meu primeiro mês lá, eu vendi quase 6 mil, mano, de rango, tá ligado? E aí foi onde eles, porra, deixaram eu à vontade mesmo, assim. Então, apesar de na época, como CLT, ser contratado na carteira como auxiliar, eu já tinha toda a responsabilidade do que um chefe de cozinha tinha. Porque, por exemplo, eu que já mantinha o contato com os fornecedores para fazer pedido pelo e-mail, eu que recebia os pedidos, eu que armazenava tudo certinho. Toda toda a vivência ali de cozinha era tudo comigo, porque era só eu e eu mesmo, sabe? Preparo, compras, etiquetagem, sabe? Controle de qualidade. Era tudo eu, e tipo, de tempo em tempo mudando o cardápio. Aí depois eu dei uma ideia lá da gente começar a fazer uns hambúrguer defumado dia de sexta-feira. E aí a parada explodiu. Aí do hambúrguer eu implementei, tipo, umas costelinhas defumadas. E aí, mano, foi virando. E aí, nesse ano, cara, em 2018, assim, quando eu tava uns 4 meses ali, mais ou menos, trabalhando com eles, nessa época eu tava morando no Maracanã, junto com a mãe do meu filho. Eu passando pelo metrô, assim, eu vi aquele outdoorzinho de informativo do metrô, que um local chamado Gastromotiva, cara, tava selecionando Na Lapa? pessoa, exatamente, na Lapa. Eu participei uma vez lá de um Então, eu me formei Barão lá, pô, Mineiro. eu ganhei uma bolsa de estudos lá, cara, com 100%, assim, fiz todo, me inscrevi. E aí fiquei indo lá, fui fazendo um processo seletivo lá, eles têm um processo seletivo bem rigoroso, assim, tal. E aí chegou num ponto do processo seletivo lá que a responsável lá, ela falou pra mim, você vai querer ficar com o curso? Eu falei, lógico que eu quero ficar no curso. Ela, então só vai ter que te pedir uma coisa, mas tem que ser pra já. Eu falei, não, fala. Eu só vou carimbar aqui que você tá selecionado pro curso se você chegar aqui amanhã sem a barba. Na época já tinha a barba grande. Eu falei, não, sem problema. Aí cheguei lá no outro dia lá de cara lisa. Aí ela foi, carimbou e, cara, foi o curso assim também que me deu uma base incrível, entendeu? E aí dali eu já corri atrás de fazer o curso de manipulações e boas práticas na cozinha, fiz no prédio da Anvisa, ali no centro também, tá ligado? Fiz também ali. Fui fazendo, fiz ali. Aí juntei um dinheiro. Aí, início de 2019, eu fui estudar em Blumenau, tá ligado? Passei 2 semanas em Blumenau estudando tanto sommelier de cerveja quanto harmonização de cerveja com pratos em geral, assim. Chocolate, queijo, saladas, sabe?
carnes, prato principal, entrada, sobremesa, tudo, Então, assim, tá a ligado? galera que vai lá, a gente tava falando, que vai pra comer, acaba bebendo muito. Você conseguiu fazer essa harmonia. Sim, Ou você consegue fazer isso, botar consigo. cerveja na comida mesmo, né? Na Dentro comida, na panela. nos dois. Pô, me dá um pouquinho. Tanto que o que na época me ajudou a eu meio que me destacar, assim, tipo, lá nesse restaurante no Duas Cabeças, era isso. Por exemplo, eu comecei a criar uma linha tanto de molho e de geleias, assim, molhos em geral, que levavam as cervejas da casa na receita, tá ligado? Então, tipo, eu tinha maionese de cerveja, eu tinha a geleia de maracujá com cerveja, eu tinha a minha geleia de pimenta, que também levava cerveja, entendeu? Tudo que eu implementava, eu adicionava cerveja, entendeu? Eu tinha uma receita de croquete, que a massa dela é feita com bagaço do malte, que geralmente as cervejarias jogam fora, que também serve muito para fazer compostagem, essas coisas. Eu consegui criar um croquete que eu pegava o bagaço do malte, implementava ali, e aí dava aquele crocantezinho, sabe? Aquele gosto de cerveja. Eu fazia ele recheado com gorgonzola e calabresa, assim, tá ligado? E sempre tentando harmonizar com alguma cerveja que já tinha na casa, entendeu? E aí foi onde a coisa começou a virar, cara. A gente começou a sair da loja, começou a encarar a feira gastronômica fim de semana. Aí eu fui fazer esse curso. Quando eu voltei desse curso, na época, o meu professor, o Padilha, ele, cara, achei interessante pra caramba a tua história e, tipo, as paradas que você faz e você não quer dar uma entrevista aqui na Band News FM, aqui, num quadro que eu tenho de gastronomia e cerveja? Aí fui, cara, eu fui encarando e fui fazendo o que tinha pra ser feito, sabe? Muito foda, muito foda. Aí, tu deu entrevista pra Band News Pra Band News e FM. pro o Globo também? Eu saí no Caderno Zona Sul do Globo, cara, lá com o restaurante lá que eu chefiava. Falando lá sobre o restaurante e falando sobre um evento que a gente ia fazer no dia, que também nessa época tava juntando com os bartender, que hoje em dia eles trabalham naquele Surubar que tem na Lapa, É, que é aquele que é. o Igor Renovato e o Pretinho Isso Cereja, mano. aí. Os caras são brabos, assim, né? Eu Coquetelaria, os assisto um caras são canal brabos. chamado, acho que, Caio. Caio. Uhum. Os moleques tava lá nesse bar e, assim, é tipo um boteco, né? Tipo da Uhum. Mangueira, né? Sim. Mas com alto padrão, Alto né? padrão, De cara. drinqueria. E essa molecada que trabalha lá, mano, os caras também não descansam, não. Eles estão Aham. sempre participando de concurso. Todo ano que tem os concursos da Campari, meu irmão, eles estão dentro, assim. É, esse ano eles participaram como jurado, inclusive, entendeu? Então é uma galera que, dentro do mundo dos drinks, né, coquetelaria, mixologia em geral, assim, é uma galera que tá voando alto, assim, sabe? Eu, pô, tive uma maior oportunidade de trabalhar com esses caras Trampar com quando eu eles, tava né? no começo e eles também estavam no começo, assim. Tem essa troca. E aí foi esse professor, cara, desse curso, que na época me indicou para um grupo de empresários lá da Barra para eu poder ir chefiar um restaurante lá. Aí comecei a chefiar o primeiro restaurante. Aí com um mês assim eu chefiando o primeiro restaurante, um dos sócios tinha mais dois restaurantes, um na PUC e o outro era em frente, esse restaurante que eu chefiava lá. O cara me chamou para chefiar as casas dele também. Então, tipo assim, em 2 anos e meio trabalhando ali a fio, mano, trabalhando e estudando, eu consegui atingir, assim, esse rolê de ser chefe de cozinha e ter a responsabilidade de chefiar não só um, mas, tipo, 3 restaurantes de uma vez, assim. Falando assim, parece que é algo assim, bem corrido, né? Mas o dia a dia na cozinha, um dia parece que é 1000 anos na cozinha, Não, é porque tu faz estressante, mano. vários trampos, estressante. A Sim. galera, não sei se hoje em dia ainda é assim, mas quando eu trabalhava em cozinha, em restaurante mesmo, a galera nordestina, mano, É tá que mais manda ligado? bem, mano. Eles são sinistros. E assim, não tem mimimi, não. É faca na chave. Tá faltando, Vambora, bora, bora. vambora. É isso aí. É isso aí, é mó rolê, cara, é mó rolê. E fora, às vezes, tipo assim, restaurante que eu já trabalhei, cara, que não tinha os equipamentos de necessário. Os equipamentos necessários, perdão. Esse mesmo da Duas Cabeças que eu, cara, consegui me destacar assim pra caramba. O meu equipamento lá na época era um fogão elétrico, tá ligado? De duas bocas. Que ele meio que funcionava ali mais ou menos por indução. Eu tinha um micro-ondas. Eu tinha um mini forninho, sabe?
E depois que eu botei na pira lá da cabeça da dona lá dela comprar uma churrasqueirona bafo, Aham. que aí eu já aproveitava que sexta-feira ali eu tava fazendo costela e hambúrguer, eu colocava algumas coisinhas de produção ali pra fazer esse casamento ali da carne, da defumação com cerveja e tal, assim. E depois, anos depois, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma galera muito foda, que aí já é outro rolê, foi quando eu fui pra São Paulo, que é a galera do Carburadores.